Olá, seja bem-vindo ao nosso curso completo de Google Planilhas. Na aula 4 a gente vai falar de como excluir e inserir uma linha, como excluir e inserir uma coluna, alterar o idioma do nosso Google Planilhas. Nós vamos utilizar a função máximo para obter o valor máximo em intervalo, a função mínimo para obter o valor mínimo no intervalo de dados. Vamos aprender a duplicar a nossa guia de planilha e vamos mudar a cor da nossa guia. Vamos abrir o nosso navegador. Todas as aulas eu dou o caminho para como que a gente faz para acessar planilhas do Google. Então, eu já criei uma atalho aqui do Google Drive, que ela faz parte do pacote de documentos do Google. Então, simplesmente eu clico aqui no Google Drive ou basta clicar aqui, ó, e eu vou para uma planilha nova. Porém, a gente já criou a nossa planilha. Então, eu vou clicar no Google Drive. E aqui dentro eu tenho minha planilha aparecendo no acesso rápido. Se ela não estivesse aparecendo aqui, eu viria na pasta, né, onde está salvo esse documento, módulo básico, e abrir aqui a nossa planilha. Veja bem, na aula passada a gente aprendeu a utilizar os operadores aritméticos para fazer cálculos matemáticos, né, dentro da nossa planilha. A gente utilizou a função média, utilizamos a função soma, né? Então, nessa aula a gente vai aprender já de imediato a excluir uma linha, excluir uma coluna e inserir uma linha e uma coluna. Então, pessoal, basta selecionar aqui, ó, as linhas, todas que eu quero deletar, clicar com o botão direito do mouse e ele já me traz essa opção aqui, ó. Ele já fala que tenho da linha 10 à linha 13 selecionada e ele me dá várias opções, se eu quero limpar, se eu quero ocultar ou se eu quero simplesmente deletar, excluir, né? Então a gente vai escolher essa opção de excluir. Então eu clico aqui, pronto, as linhas foram excluídas e a tabelinha que eu acabei de criar, ela deslocou para cima. Tá? Para inserir a linha da mesma forma, clica aqui, botão direito do mouse, percebe que ele já me dá as opções aqui, ó. Ele pergunta se eu quero inserir uma linha acima ou se eu quero inserir uma linha abaixo, né? Então aqui você escolhe onde tu quer inserir. Vamos inserir acima aqui. Pronto, ele acabou de inserir para nós. Tá? A coluna segue o mesmo processo. Seleciona a coluna inteira, clica com o botão direito do mouse, deixa eu trazer um pouco para cá. Seleciona a coluna inteira, botão direito do mouse, ele já nos dá as opções aqui, ó. As principais opções, se eu quero ocultar, limpar ou excluir, inserir e assim por diante. Então basta vir aqui e fazer o seguinte, ó. Se eu quero inserir a esquerda, eu clico na esquerda. Se eu quero inserir a direita, eu coloco para inserir a direita. E pronto, ele vai inserir uma coluna para mim. A gente nem percebeu porque não tem dados ali, mas ele inseriu uma coluna. Próxima etapa da nossa aula, a gente já aprendeu a inserir uma coluna. Vamos colocar aqui também como ocultar essa coluna, né? Eu esqueci de escrever, mas vamos colocar aqui no nosso slide depois. Então, para ocultar é muito simples também. Clicou, ele já nos dá a opção aqui, né, de ocultar. Você simplesmente clica e ele oculta. Quando ele oculta essa planilha, ele já mostra para a gente uma setinha para cima e outra para baixo. Significa que eu tenho uma linha oculta aqui, né? Então, obviamente, se eu clicar em cada uma dessas setinhas aqui, ó, ele já faz a reexibição da linha novamente. Voltando aqui no nosso tópico, a gente aprendeu as duas etapas aqui, né, da aula. Agora vamos aprender a alterar o idioma. Perceba que o meu idioma está em português. Digamos que tu queira utilizar isso em inglês. Como tu faz para alterar esse idioma? Aqui no menu Arquivo, você vai clicar no menu Arquivo, né? Escolhe a última opção lá embaixo, selecionar, aliás, configuração da planilha, né? Feito isso, ele vai abrir para a gente uma caixa de diálogo com várias opções. Aqui tem os horários, você pode estar alterando também. Ele pergunta se eu quero sempre usar o nome das funções em inglês, né? Se eu marcar essa opção aqui, obviamente, ele vai passar a utilizar o nome das funções em inglês. Porém, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui ainda, mas aqui, ó, para alterar o idioma, basta tu clicar aqui, ó, né? Clicando aqui, ele já coloca a gente numa segunda tela, né? Aqui eu posso vir nessa opção aqui, ó, de editar, né, um lápisinho, clicou nele, ele já abre outra segunda tela para nós. Então a gente digita o idioma aqui, ó, quero inglês, então eu vou digitar inglês. E clico e mando selecionar. Feito isso, ele já fez as alterações. Eu preciso vir aqui salvar a definição. Por enquanto, ainda não há essa modificação aqui para nós. O que a gente tem que fazer?
atualizar o nosso arquivo. Atualizando o nosso arquivo, perceba que já mudou, ó, Tools, ferramenta, Date, Format, Insert, Views. Então já mudou para nós aqui toda a nossa configuração da nossa planilha. Vamos voltar ela para o idioma atual que estava, português. A gente está trabalhando em português. Então, basta selecionar aqui, né? Como eu não repeti o passo a passo, porque eu já estava com a tela aberta, né? Mas não tem nenhum segredo. É só clicar em Arquivo, Configuração e depois em Idiomas. Ó, já voltou o nosso idioma padrão, né? Então, a gente já fez aqui a alteração do idioma. Agora a gente vai, antes da gente entrar na questão de função máximo e mínimo, nós vamos duplicar essa guia e mudar a cor dela, né? Então, voltando aqui, para duplicar uma guia, eu simplesmente clico com o botão direito, né? E ele vai me mostrar essa opção aqui, ó, duplicar, né? Ele me mostra a outra opção, copiar para, renomear, alterar a cor. Primeiro a gente vai duplicar essa guia. Perceba que quando eu clicar em duplicar, ele cria para mim aqui, ó, uma cópia de produto, ou seja, ele copiou a mesma planilha que eu tenho aqui. Aí eu posso vir aqui e colocar, sei lá, categoria, vamos colocar um nome qualquer aqui. Pronto, renomeei ela. Para renomear, eu não detalhei aqui, porque a gente já aprendeu isso na aula passada. Se você está acompanhando o curso aula por aula, você já sabe renomear a sua planilha, né? A gente já duplicou a nossa guia. Então vamos voltar para cá. Digamos que eu quero destacar essas cores, eu não quero que elas fiquem iguais. Como que eu faço isso? Botão direito do mouse e aqui a opção de alterar cor. Ele já até abriu para mim a caixinha. Eu vou selecionar uma cor qualquer aqui. Eu vou pegar um verde, esse verde aqui. Pronto. Ele já mudou para nós ali, ó, a cor da nossa guia, né? Então, é muito simples, pessoal, a gente fazer esse início de entender como é que funciona o Google Planilhas. Se a gente já tem um contato com o Excel, a gente vai ter pouca dificuldade no módulo básico. No módulo avançado é um pouco mais, exige um pouco mais de esforço para a gente estar aprendendo. Agora, vamos trazer um pouquinho de função. A gente vai falar de função máxima. Função máxima, ela é utilizada para retornar o valor máximo no intervalo de dados. O que é intervalo de dados? É de uma célula a outra, numa tabela completa. Então, eu tenho um intervalo de dados. Aqui, eu vou querer retornar o valor máximo do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, junho e assim por diante. Como que eu faço isso? Toda função no Google Planilhas, ela começa com um operador de igual. Então, eu vou digitar igual. Perceba que na aula passada eu falei da inteligência do Google Planilhas. Quando eu estou fazendo uma série de cálculos, ele começa a memorizar isso aí e começa a retornar para nós, ele começa a adiantar aquilo que a gente quer fazer, né? Se você está aprendendo, eu recomendo você digitar mesmo, tá? Não utilizar esse recurso ainda, porque é importante que você fixe como fazer o cálculo, né? Então, eu vou digitar aqui, ó, a letra M, eu preciso digitar um acento, tá? Porque senão ele não vai chamar a função, né? E aqui eu já consigo ver ela, então eu vou digitar máximo e vou escolher, vou subir com a setinha do mouse e vou escolher aqui, ó. Por que eu não vou escolher essa opção? Porque ele já vai fazer o cálculo automático para mim, eu quero simplesmente selecionar a minha função. Então, venho aqui, seleciono. O que eu fiz? Eu pressionei Tab e ele já colocou o parênteses e já colocou a função para mim. Então, não precisei digitar o parênteses. Isso é um ganho de produtividade que a gente tem. Perceba aqui os argumentos dessa função. Ela pede o valor 1, ou seja, o valor 1 que a gente vai passar vai ser um intervalo de dado. Ele é obrigatório. A partir daí, tudo que está entre colchete, deixa eu exibir melhor para você, ó, tudo que está aqui, ó, aliás, entre colchete não é obrigatório, é opcional. E o que essa função faz? Ela retorna para nós aqui, ó, o valor máximo, não é... A gente pode até confundir um pouquinho, pessoal, com a função maior, mas aqui ela vai retornar o valor máximo no conjunto de dados, certo? Valor numérico. Então, vamos só minimizar isso aqui, ó. Perceba que se você quiser minimizar essa tela, basta simplesmente clicar aqui, ó. Então, clicando aqui, ele traz o argumento básico aqui para nós, tá? Às vezes isso aqui, quando você está usando uma função mais avançada, é importante a gente ter, para a gente poder entender, porque ele coloca aqui algumas observações ou algumas informações relevantes dessa função. Então, aqui, eu vou selecionar. Para eu selecionar, eu simplesmente clico na primeira e arrasto até a última. Aliás, a gente não vai até a última, porque embaixo é a nossa soma. Então, a gente só vai até onde tem produtos.
e eu fecho meu parêntese, e perceba que aqui ó, ele já me passa o valor máximo, ele está dizendo que o valor máximo é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó, 224. Ele já exibe para mim, numa pop-upzinha, né, numa janelinha, o valor máximo do conjunto selecionado. Então, simplesmente eu pressiono Enter e ele já retornou para mim aqui o valor máximo desse conjunto de dados, certo? Ele está dizendo que esse valor aqui é esse aqui, ó. Então, eu vou simplesmente marcar ali para tu ver melhor, né? Então, eu vou colocar uma fonte branca, uma cor branca, pronto. Veja bem, então a gente já tem aqui destacado, né, o valor máximo. Agora eu quero retornar o valor mínimo, né? O argumento é o mesmo, viu, pessoal? Ela só retorna o valor mínimo que tem no meu conjunto de dados. Então eu vou simplesmente chamar a função mínimo. Quando eu começo a digitar aqui, ele já exibe para mim as opções da função, tá? Então vamos escolher essa primeira função, né? E vamos passar para ele aqui o nosso intervalo de dados, mais uma vez, certo? Fechei o parêntese, pressionei Enter. E ele está dizendo para mim que o valor mínimo é esse valor aqui, ó. Ah, tá. E detalhe, eu não falei ainda nessa aula, mas suponha que tu queira copiar essa informação, né, dessa célula para essa aqui. Como que tu faz isso? Aqui no nosso lado direito, a gente tem esse rolo de tinta aqui, ó, um símbolo de um rolo de tinta, de pintar a parede. Então, como que eu faço isso? Eu clico nele, seleciono a célula aqui, ó, que eu quero copiar essas informações, clico nele, clico na célula que eu quero aplicar o mesmo formato. Perceba que ele aplicou, mas ele aplica esse formato e mesmo assim ele abre para mim uma caixinha de opções. Essa caixinha de opções, ela quer dizer mais alguma coisa para nós, ou seja, vamos abrir aqui as opções. Veja, ele pergunta se eu quero colar somente os valores, ou colar somente formatação, ou dividir texto em colunas. Não é isso que eu quero, então simplesmente eu clico fora, certo? Pessoal, então a gente aprendeu a copiar a formatação de uma célula para outra, que foi esse último recurso que a gente fez. Nós aprendemos a utilizar a função máximo, mínimo, nós aprendemos a excluir uma linha, excluir uma coluna, inserir também linha e coluna, e nós aprendemos a renomear a nossa guia, aliás, duplicar a nossa guia, e também aprendemos a alterar o idioma da nossa planilha. O curso continua, a gente vai, o módulo básico, a gente vai trazer bastante coisas aí para que a gente consiga ter o melhor aproveitamento dessa ferramenta. A gente se vê na próxima